meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica dominical deste domingo. Muito obrigado por você estar com a gente, por você participar com a gente na nossa escola bíblica. Hoje a gente vai pensar o seguinte: qual que é o papel? Quando você ouve falar sobre religião, o que você entende? Você ouve uma pessoa religiosa, o que passa pela sua cabeça? Quando você tem a seguinte perspectiva: fulano de tal é um grande religioso, como é que você entende isso? Você se acha uma pessoa religiosa? Então vamos pensar hoje na nossa EBD sobre uma vida de religião. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical desse domingo. Estamos felizes de receber você aqui com a gente. Nós somos da Segunda Igreja Batista Cidade Nova 5. Então, se você porventura chegou aqui no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook, seja bem-vindo. Obrigado por você compartilhar com a gente desse momento. Nessa série nós estamos trabalhando sobre algumas reflexões na carta de Tiago. Então, a carta de Tiago ela tem sido muito utilizada pela igreja como um norteador, né, de prática de como a igreja ela deve se comportar no mundo. E é interessante porque nós já trabalhamos uma parte introdutória da carta. A carta ela fala de aspectos muito mais práticos do que necessariamente teológicos. Ela não é uma carta de tratados teológicos, de você enxergar aspectos teológicos mais definidos. A gente viu isso muito porque provavelmente quando essa carta foi escrita foi logo no rompante de gente saindo de Jerusalém. Então ela acaba não tendo ali todo um preparo, como você vai ver posteriormente nas cartas paulinas. Porém, ela é uma carta muito prática, ela traz aspectos práticos muito fortes, muito importantes para que nós, né, não só a igreja que leu isso na época, mas para que nós, nesse momento, leiamos e consigamos fazer e perceber perceber de que maneira nós podemos agir, de que maneira nós podemos nos comportar enquanto igreja, estabelecer o nosso papel nesse mundo. Então, no último domingo, nós conversamos sobre uma vida de provação. Nós vimos que a provação é uma parte integrante da vida do cristão. Que, por mais que a gente passe por momentos difíceis, ou como a gente diz popularmente, quando a gente passa por perrengue, nós temos a oportunidade do crescimento. Então, a provação ela vem na vida do crente para que a sua fé seja aprovada, e uma vez aprovada, ela vai gerando a perseverança. Então, com a perseverança, você vai crescendo e você vai se tornando alguém muito mais próximo ali daquilo que é idealizado, que Paulo vai falar talvez na carta, vai dizer na carta dos Efésios, muito mais próximo da figura da estatura de Cristo. A gente vai se tornando mais aquilo que Deus quer que a gente seja. Então, hoje nós vamos falar sobre uma vida de religião. Por que uma vida de religião? A humanidade desde sempre ela busca o sentido da vida. Então você está vendo que uma série de profissionais, né, acaba tentando auxiliar as pessoas a achar o sentido da vida. Por quê? Os fenômenos, os processos, as circunstâncias, tudo isso que vai acontecendo na humanidade desde que nós fomos formados ali em Adão e Eva, perdemos ali aquela relação com o Criador. A gente vai vendo que as pessoas vão nascendo e elas vão tendo sempre um estalo de dizer assim: poxa, mas qual é o sentido de viver? Qual é o sentido da vida? Então, à medida que a humanidade vai avançando, novos fenômenos, um afastamento de Deus, a inserção do pecado, o advento do pecado no mundo, os homens eles vão buscando ali explicações para esses fenômenos, né? Eles vão buscando explicações por que as coisas acontecem, por que as coisas são como são, e nessa tentativa de explicar esses fenômenos, às vezes naturais, eles vão começando a criar mitos, e o mito ele começa a ganhar uma forma, a ganhar um corpo, ele começa a ganhar continuidade, ele começa a ser crível, e esse mito ele ganha, nessa tentativa honesta, até em muitos casos, de explicar o fenômeno, ele vai ganhando um corpo, porque ele vai começar a satisfazer a gente enquanto humanidade, e com isso eles acabam produzindo povos que vão temer
esses mitos criados? Né, você, quando ouve falar da mitologia grega, né, com seu panteão de deuses, você está pensando que na mitologia grega são muitos mitos que vão vincular fenômenos naturais a entidades que acreditava-se que eram divinas, e cada aspecto da natureza, cada sentimento vai mostrar que aquela pessoa ou aquela entidade, ela nos dá uma razão existencial para cada uma das coisas que vão acontecendo na vida. Então, seja um fenômeno natural, seja até mesmo um animal, todos esses elementos, você observa que o homem, a humanidade, ela vai tentar se relacionar com aquela entidade a qual a humanidade vai atribuir algum aspecto de divindade, uma relação minimamente saudável com aquela força desconhecida. Então nós vamos tentar nos relacionar com essa divindade. Por que isso? Por que isso acontece com a gente? Nós, naturalmente, nós temos um aspecto de religiosidade dentro da gente. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso você vai ver lá em Gênesis 1:26. Então, Gênesis 1:26, a gente vê que o homem ele é criado à imagem de Deus. Ora, o que isso quer dizer? O que quer dizer o homem à imagem de Deus? É basicamente a gente entender que o homem ele é alguém parecido, né? Uma sombra de quem Deus é, mas que não é da mesma substância, não é da mesma essência. O homem ele é composto de racionalidade, moralidade e espiritualidade. Então, alguns comentaristas vão dizer que são esses aspectos que são similares àquilo que Deus é, que é repassado a nós enquanto criaturas à sua imagem e semelhança. Então, se nós somos compostos de racionalidade, né, ou pelo menos nós deveríamos ter racionalidade, se nós somos compostos de moralidade, nós deveríamos ser moralmente equilibrados. Se nós temos espiritualidade, já que talvez alguns de nós não acreditem na espiritualidade, então como é que essa relação com a divindade, com Deus, né, como nós cremos, ela vai se desenvolver? O homem ele vai ter dentro de si, como diz em Eclesiastes 3:11, a eternidade, aquele senso de que existe alguma coisa a mais, é uma coisa que vai além. Então é interessante porque todo homem ele tem aquilo que lá no existencialismo os filósofos vão tentar explicar, que o homem ele tem um vazio existencial. Para nós parece que sempre falta alguma coisa. A nós sempre tem um buraco a ser preenchido e que nós estamos numa tentativa, às vezes consciente, às vezes inconsciente, de preencher esse vazio. Enquanto homens, talvez não isentos, mas amorais ou imorais, nós não nos ligamos ainda na moralidade como um elemento que precisa também ser contemplado. Então nós nos debruçamos na prostituição, na luxúria, nós nos colocamos às vezes na busca exagerada pelo dinheiro a qualquer custo, porque nós achamos que esses elementos, às vezes na bebida, às vezes em relações, como a gente costuma dizer, né, relações tóxicas, que são relacionamentos ali que são prejudiciais a nós, mas que nós acreditamos a ele, que ele preenche aquilo que nos falta. Então tudo isso nós vamos tentando burlar essa moralidade que nós temos, ou pelo menos nós nos afastamos de uma moralidade básica, tentando preencher esse vazio existencial que nós temos. Por outras vezes, nós até abrimos mão da nossa racionalidade porque nós queremos achar que determinadas circunstâncias elas podem até ser moralmente aceitas, mas racionalmente eu não consigo entender aquilo, eu não consigo compreender aquilo, ou do contrário, eu quero que tudo seja devidamente explicado, porque se não tiver tudo muito bem explicado, tinha até um personagem que dizia, né, que gostava das coisas nos mínimos detalhes. Então parece que a racionalidade ela supera tudo, e se não for racional eu não quero mais saber, ou se for completamente torpe, no sentido de não ter nenhuma clareza naquilo que está sendo explicado, satisfaz. Ou seja, nós somos um mix
de uma tentativa de criaturas tentando buscar uma divindade para nos relacionar, porque dentro de nós há um vazio que ele não pode ser preenchido por absolutamente nada que está nesse mundo. Então, dentro desse mote, nós vamos pensar então que a religião ela não é uma invenção humana. A religião, se nós pensarmos na origem do termo, né, o termo mais aceito, que é o do latim religare, nós vamos ver que ele é um termo que ele tem o sentido de conectar novamente, de religar, de reconduzir duas partes que eram ligadas e que porventura foram desligadas. E esse termo religar, ele vai dizer não, essas duas partes precisam ser religadas, ligadas novamente. Então, se ela pode ser pensada como um conjunto de regras, dogmas, costumes, crenças e principalmente práticas próprias de um determinado grupo que tem uma confissão religiosa. Então, religião ela é um conjunto de práticas, de crenças, de determinadas maneiras de procedimento próprias de pessoas que adotam uma confissão religiosa. Nós, como cristãos, por exemplo, cristãos batistas, nós acreditamos que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Então, a nossa confissão de fé ela deve ser baseada no que a Bíblia diz. Se nós estamos baseando a nossa fé ou a nossa conduta em livro A, livro B, livro C do autor fulano, então pode ser que a nossa religião já não seja mais a cristã, seja a religião de outra pessoa, de alguém, de um guru, de um mestre, de um professor que não é Jesus, de alguém que nos dá um modo de agir, um modo de ser que está diferente do Evangelho. Tá? Então, tudo isso para fazer essa introdução para a gente entrar no texto que nós vamos ler dessa manhã. Então, nessa manhã nós vamos conversar sobre Tiago no capítulo 1, nos versos 26 e 27. Tiago vai dizer o seguinte: se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Eu li na Nova Versão Transformadora. Então, fazendo todo esse preâmbulo sobre a religião, ou pelo menos uma maneira muito sucinta sobre a religião na história, a gente chega naquilo que Tiago determina como o que é religião. Então, a palavra religião na Bíblia ela vai aparecer em 3 oportunidades. Nós vamos ver lá em Atos 25:19, né, com o sentido de temer uma divindade, enquanto Festo vai falando para Agripa sobre a confusão dos judeus. Então a gente fala de aspectos religiosos e a palavra, o termo, ele tem a ver mais com o temer uma divindade. Em Atos 26:5 a gente vai ver que a palavra tem um sentido de serviço a Deus, e está falando ali especificamente de Paulo falando do farisaísmo enquanto uma religião, né? Ele fala da seita dos fariseus como uma religião. E claro, nós temos aí o texto que nós citamos de Tiago 1:26 e 27, em que esse serviço a Deus ele está na observância cuidadosa das restrições religiosas. Ou seja, se eu sou um religioso e eu tenho um sistema de credos, de dogmas, eu tenho que ter uma observação estrita de tudo aquilo que eu digo que creio. Então isso para nós já cria uma questão importante, porque nós, teoricamente, dizemos que cremos na Bíblia. Então, se nós cremos na Bíblia, nós cremos, ou a gente crê integralmente na Bíblia, ou nós não cremos na Bíblia e nós não somos cristãos. Porque a gente tem conversado, né, ao longo aí dessas EBDs online, e eu tenho deixado claro para os irmãos que se nós não acreditamos na Bíblia, nós não somos cristãos. Se existe alguma coisa na Bíblia que nós não acreditamos, se tem alguma parte da Bíblia que, por mais obscura que ela nos pareça, por mais estranha, por mais que ela tenha uma explicação, a Bíblia ela é integralmente a palavra de Deus. E se em algum momento você não acredita que ela é a palavra de Deus, você não é um cristão. Simples assim. E é importante porque você pode até ser uma pessoa religiosa,
O que é uma pessoa religiosa? Quando a gente cita uma pessoa religiosa, a gente pensa em alguém que sai para a igreja todo domingo, ou no nosso caso às quintas-feiras também, que está lá sistematicamente participando das reuniões, que vai lá, ora, canta, ouve, vai para casa, que tem uma vida sistemática dentro de um sistema religioso. Mas essa pessoa, ela de fato está religada a Deus, ela está vivendo uma vida de alguém que foi reconectada com Deus, mediante Jesus Cristo, ou ela é uma pessoa que ela faz uma série de ações, uma série de atos, e esses atos eles apenas estão visando cumprir uma agenda. Porque tem gente que acha que religião é cumprir uma agenda. Não, domingo de manhã eu vou para EBD, ou eu ligo no canal do YouTube da igreja, né? Você está aí com a gente, ou na fanpage do Facebook, ligo lá, eu passo lá 60 minutos aguentando o irmão falando. Alguns ouvem, outros não estão lá porque é o compromisso. Vão lá, eu passo 60 minutos ouvindo o irmão, ouvindo a aula da EBD, e aí pronto, eu já cumpri a minha tarefa. Algumas religiões, por exemplo, elas são extremamente ritualísticas, né? As pessoas elas seguem a sua vida cumprindo rituais. Ela vai no culto da sua religião uma vez por ano. Por que ela vai uma vez por ano? Porque ela vai cumprir um ritual. Ela vai lá, presta lá suas homenagens, a sua oferenda, faz a sua oferta, ela volta para casa como se nada tivesse acontecido. E segue a sua vida. Então daqui a mais um ano, às vezes 6 meses, ela volta lá, faz os seus rituais e retorna. Então parece que a vida, a vida religiosa, ela está muito mais vinculada a um ritual, a um aspecto ritualístico, do que necessariamente de uma vida pautada nas regras segundo a palavra de Deus. Então hoje eu quero pensar com você sobre como Tiago retrata uma vida de religião. O que Tiago fala pra gente hoje que é uma religião e como a religião ela deve impactar nas nossas vidas. Porque dentro da leitura que eu fiz e dentro daquilo que nós temos visto, Tiago ele vai pautar nesses 2 versículos e em alguns textos adicionais dentro da própria carta, que uma vida de religião ela vai abordar 3 aspectos básicos, tá? O primeiro aspecto que você vai ver Tiago tratando é que uma vida de religião é uma vida que demanda o controle da língua. Ora, se algum de vocês afirma ser religioso, ou seja, se o Estevão diz que ele é religioso, mas ele não controla a língua, então ele engana a si mesmo. E essa religiosidade dele não tem valor nenhum. Agora substitua o meu nome pelo seu e diga para você mesmo: se eu afirmo ser religioso e não controlo a minha língua, então eu estou me enganando. É interessante, meus irmãos, porque assim, nós estamos vendo o nosso país, e não só o país, o planeta como um todo, dominado por notícias falsas, né? O pessoal gosta de usar nome bonito, parece que quando é em inglês o negócio funciona, fake news, né? Mas é mentira, são notícias falsas, é mentira. E a gente vê que isso tem sido disseminado com muita velocidade. Hoje nós temos bastante dificuldade de identificar o que é uma notícia verdadeira e o que não é, né? Nós temos dificuldade porque existe, não vou entrar nesse mérito dessa questão, mas nós sabemos que o mundo jaz no maligno, então existem interesses de todas as partes sobre aquilo que é veiculado. Infelizmente nós temos aí uma série de aspectos que são muito nocivos para que a gente chegue à conclusão, né, de se aquilo ali é verdade ou não. Então uma notícia que alguém em algum lugar diz que é verdade e outras pessoas compram aquilo e vão levando que não necessariamente é verdade, e aí nós temos as redes sociais aí para viralizar isso, né? Estamos vivendo um contexto de vírus, então viralizar ficou mais fácil da gente entender. As coisas vão acontecendo, as notícias vão chegando, eu e você vamos receber ali na tela do nosso celular uma notícia que pode ser verdadeira ou não, e aí a gente recebe lá de repente num grupo. Existem algumas pessoas, alguns profissionais sérios que tomam cuidado de checar a fonte, algumas pessoas que não compartilham coisas que não sabem de onde vieram, porque geralmente essas notícias elas vêm ou causar um impacto muito grande, ou elas vão trazer para nós ali de repente uma vantagem assim muito incrível, né?
Você lembra, você que é do meu tempo, recebia corrente por e-mail, dizia assim: repasse essa corrente para 10 pessoas e veja o milagre acontecer na sua vida. Você já repassou, não repassou? Eu vou ser muito honesto, eu nunca repassei, e é verdade, eu nunca repassei corrente. Porque assim, não faz o menor sentido no mundo. Repasse isso para 10 contatos que você vai ver acontecer tal coisa. Você me desculpa, pode ser que você tenha passado por isso. Eu já recebi milhões de correntes e nunca passei. Porque não me fazia sentido nenhum, né? Racionalmente falando, já que o homem ele é composto de racionalidade, moralidade e espiritualidade, racionalmente não atendia ao meu critério. Mas, enfim, muita gente recebe, olha, tal coisa cura o corona. Aí vai, pá, repassa. Não checa a fonte, não... Tal coisa, se você fizer, evita que você pegue o vírus. Repassa. E aí vai passando, né, uma série de coisas aí. Infelizmente, nós não temos aí um filtro que diga que seja 100% sobre essas notícias que acontecem. Então, o que nós podemos fazer? É buscar consultar outras fontes se aquela informação que a gente recebeu ela é verdadeira ou não. E claro, se a gente checar que a fonte é verdadeira, ok, segue a vida. Do contrário, a gente rejeita. É simples, a gente faz igual os berianos fizeram. Quando apresentaram a palavra para eles, eles pegaram a Bíblia e foram checar na Bíblia se aquilo que eles estavam dizendo era verdade. Então, com relação às notícias que a gente recebe, nós precisamos ser igual aos berianos. Poxa, isso é verdade mesmo? Porque tudo, meus irmãos, tem acontecido nesse período que nos passa, né, nos dá receio sobre a credibilidade das informações. Nós temos, por exemplo, muitas das vezes alguns irmãos nossos que trabalham, né, como jornalistas, que vêm corrigindo aí, às vezes vem uma informação ali que está equivocada, que ela não é totalmente verdadeira ou não é verdadeira, e vão lá, tem todo o cuidado de dizer: olha, irmão, isso aqui não é assim, isso aqui na verdade é uma notícia que foi equivocada, isso aqui não é verdade, isso aqui, etc. E vem tomando todo o cuidado para que a gente busque o mínimo ali, tenha o mínimo de informação para que a gente consiga conviver. E isso é importante. É um papel de exortação, de direcionar da maneira correta. E não ficar apostando aí no caos. Então, a gente viu, por exemplo, que com relação ao próprio coronavírus, um dia tinha um estudo que dizia que o determinado medicamento não faz efeito. Daqui a alguns dias, esse estudo ele foi despublicado. Então, nós estamos bombardeados de informações, a gente de fato não sabe no que exatamente acreditar. Isso é ruim para nós, para todos nós, a gente não tem muita noção. Então o que a gente pode fazer é confiar que o nosso Deus ele vai nos ajudar a ter compreensão, a ter nessa perspectiva, nosso Deus vai nos dar sabedoria para a gente entender o que é e o que não é e buscar alternativas para identificar aquilo que é verdadeiro ou não. Então, todo esse preâmbulo desse caos de informação, para a gente entender o seguinte, que lá na ponta, lá nas redes sociais, nos WhatsApps da vida, Telegram, enfim, de todos esses aplicativos, a nossa língua ela acaba sendo um canal de veiculação de mentira. Nós que somos cristãos, muitas das vezes nós nos colocamos como vetores de propagação de notícia falsa, de mentira. Às vezes a gente vê... outro dia eu estava no Twitter, que é a rede social que eu mais gosto, que eu tenho mais paciência para poder ler, enfim, notícias e pessoas que eu sigo que acho que têm opinião relevante. E ali no Twitter eu estava observando um pastor que viu um pastor que publicou uma notícia falsa. Aí o pastor número 2, o que publicou notícia falsa, o pastor número 1 foi lá e falou com ele assim: olha, você publicou notícia falsa e tal, isso aqui não é verdade. Aí o pastor número 2: tá bom. Aí o pastor número 1: ué, mas você vai manter a notícia falsa veiculada? Vou manter, a rede social é minha, eu faço o que eu quiser.
Às vezes nós nos colocamos, né, principalmente em redes sociais, porque agora é a hora que, é como nós estamos nos comunicando, como se a rede social ela fosse um mundo à parte. Mas ali ela só mostra, ela só está veiculando quem nós somos. Ali nós estamos colocando quem nós somos, nós estamos colocando nossas opiniões, nós estamos colocando o que a gente pensa. E naquilo, nosso mau testemunho também vai junto. Quando eu não controlo a minha língua, quando eu escrevo qualquer coisa, quando eu chamo, por exemplo, as pessoas de gado, olha os gado do fulano, olha o gado do ciclano. Aí eu me lembro de Mateus, né, registrando as palavras de Jesus, dizendo: você que chama o seu irmão de tolo, você vai para o inferno. Você vai ser julgado, condenado. Então quando a gente vê essas coisas, a gente vê que não tem controle da língua. E segundo Tiago, uma vida de uma pessoa religiosa, e quando eu falo religioso eu não estou falando de alguém que é nominalmente religioso, mas alguém que é religado a Deus, é alguém que tem controle da língua, tem controle do que ele escreve, do que ele publica, do que ele posta, tem controle da linguagem que ele usa no Instagram quando vai postar uma foto. Pois é. Todas essas coisas, meus irmãos, tem cuidado com aquilo que vai conversar sobre as pessoas, né? Porque pense comigo, nós vemos uma série de pessoas que publicam as coisas sem saber a fonte, mas existe um outro aspecto que ainda pode ser um pouco pior do que isso. A gente vai ver, por exemplo, que lá na psicanálise a palavra ela tem poder. Sigmund Freud, que é o criador da psicanálise, por assim dizer, ele entendeu que a pessoa, enquanto ela falava, ela verbalizava, aquilo ali trazia cura para ela de alguma forma que ele não conseguia compreender. Então ele foi sistematizar tudo isso e ele sistematizou a psicanálise. A psicanálise ela tem no seu ícone como o Freud. E ele acreditou, ele chamava isso de a cura pelas palavras, num método chamado de associação livre, né? Então, aquela associação livre, enquanto a pessoa ia falando, ele ia captando o que ela ia dizendo, ia formatando aquela informação e pá, ele chegava na solução para o problema. Então, as pessoas eram meio que um grande quebra-cabeças, no qual ele ia tentando achar ali qual era a peça que estava faltando para encaixar, e aí formatar o quebra-cabeças e a pessoa ser curada. As palavras na psicanálise têm muito poder. No mundo dos coaches agora, né? Agora não, já tem alguns anos, mas no mundo dos coaches a palavra ela tem poder. Por quê? Você joga para o universo as coisas, né? Você joga os seus sonhos para o universo e o universo vai te devolver como energia. E muita gente acredita nisso, porque isso é um mantra, né? Tem muitos outros mantras, tem um negócio do yes lá, tem um coach famoso aí no Brasil, que você vai falar assim, yes, 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 e de alguma forma aquilo ali vai liberar endorfina, serotonina, um monte de hormônio, você vai ficar feliz, vai se sentir estimulado. É uma mistura de psicologia de botequim com frase de autoajuda, com a pitada de xamanismo e gotas de charlatanismo grosseiro. Tem gente que olha para a psicanálise como uma ciência, ou diz que é uma ciência, mas não olha como um método clínico, mas trata o método clínico como uma religião. Tem gente que olha para os coaches, por exemplo, e acha que aquele movimento todo está muito além de uma metodologia de melhoria de performance, que é o que originalmente o coaching era. Depois ele virou bagunça. Agora ele virou uma religião, né? Tem esse que faz o yes aí, às vezes ele... Eu tive relatos de gente que participou do programa dele e disseram assim que aquilo ali no final parecia um mega culto, assim. Culto a quem? É o que eu me pergunto. Você vê que a palavra ela é importante. Por isso que a língua, quando ela profere a palavra, ela tem impacto. Mas a palavra mais importante do universo, ela se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cristo habitou em carne, cheio de graça e de verdade. Então, quando eu minto, quando eu levo uma informação inverídica ou não verídica para frente, quando eu verbalizo algo de qualquer maneira,
Então pode ser que eu esteja atuando de maneira inadequada com a língua e transformando esse pequeno órgão em algo temeroso. A gente vê inclusive, meus irmãos, que no capítulo 3, nos versos de 1 a 12, a língua ela vai ser tratada de uma maneira... Eu acho que Tiago ele foi até um pouco cruel, mas ele foi muito cru, na verdade, sem muita papa na língua, por assim dizer. Né? Ela é mostrada como algo pequeno e capaz de causar uma devastação. Ele diz que a língua ela é indomável, que ninguém consegue controlar a língua. Quantas vezes nós não fomos responsáveis por colocar pessoas em situações difíceis porque nós não controlamos a nossa língua? Às vezes a gente até acha engraçado, porque foi engraçado aquela piada sobre o cabelo ruim da fulana. Ou sobre o ciclano que tem aquela cara de índio. Porque a gente está vivendo um momento agora, né, quando eu era criança, nós tínhamos um pouco mais de liberdade com relação a esse tipo de coisa. Hoje você não pode. Não é mais aceito, né, que você faça qualquer tipo de correlação étnica, racial, com quem quer que seja. Então nós precisamos tomar o cuidado e o respeito pelas pessoas. Então na minha época de criança, fulaninho era o cabeção, o ciclaninho era o magrelo, era aquele que limpava a mangueira por dentro, né? O menino que era muito magrinho. Enfim, a gente botava apelido em todo mundo botava apelido em todo mundo, e nós conseguimos conviver com isso. As gerações mudaram, o mundo mudou, então nós vivemos um outro contexto, e no contexto de hoje a gente não tem mais essa liberdade. Então a nossa língua, ela precisa ser domada para que os nossos próprios instintos não sejam colocados para fora de qualquer forma. E principalmente se são instintos que eles não foram filtrados pelo Espírito Santo. O que a gente pode causar com a nossa língua? Quantas vezes a nossa língua ela não foi responsável pelas fofocas que a gente vê, pelas intrigas criadas, pela maledicência, por leviandade? Quantas vezes nós não fomos levianos por causa da nossa língua, na nossa falta de controle? Tiago diz no capítulo 3, no verso 9, que uma língua, ela ao mesmo tempo honra a Deus e amaldiçoa a criação. Em 3:10, a língua ela emite bênção e maldição. Ele diz que não é possível uma mesma fonte, em 3:11, uma mesma fonte jorrar água doce e amarga. Então ele gera o questionamento: pode então uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Se a sua língua não for controlada, então ela não está servindo a Deus. E se ela não serve a Deus, ela está servindo ao diabo. Porque a vida, ela não existe uma terceira via. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Satanás, ou nós servimos ao pecado, à carne, tudo aquilo que vem nesse bolo aí. Quando nós buscamos servir a Deus, quando nós somos religados a Deus, nós buscamos essa conexão com Deus, então o Espírito Santo ele trabalha em nós para que nós cada vez mais tenhamos controle da nossa língua. Eu gosto muito do provérbio quando ele diz que até o tolo passa por sábio quando fica calado. Tem muitas pessoas que não tinham nada para dizer naquele momento, mas pelo simples fato de querer fazer sua voz conhecida, fazer valer o seu direito de falar, falaram que não deviam e deram certeza para todo mundo que era um tolo. Então nós precisamos controlar a nossa língua, porque às vezes a nossa língua ela vai ser responsável não por produzir vida, mas para produzir morte. Agora, se você entende que o Espírito Santo de Deus está provocando você a falar, está colocando no teu coração que fale, se são palavras de Deus, palavras de vida, palavras de exortação, então fale. Fala e não te cales. Mas se aquilo que você vai dizer vai ser algo apenas para destruir, apenas algo destrutivo, para devastar uma floresta, então retenha a sua língua. Porque uma vida de religião, para quem diz que é religioso, precisa controlar a língua, é um requisito mandatório para uma vida de uma religião verdadeira. O segundo aspecto que Tiago vai nos falar sobre
o que é uma vida de religião, ele vai nos dizer que uma vida de religião requer cuidado com o próximo. E, gente, olha, cuidado com o próximo é um grande desafio para a gente. Ao longo dos tempos, a Igreja de Cristo ela vem cada vez mais sendo desafiada a ser socialmente relevante. Porque o cuidado com o próximo, ele é o cuidado, assim dizer, vai, não peques mais, olha, Cristo, você precisa crer em Cristo, você precisa crer em Cristo como Salvador da sua vida, e você vai se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo, você vai ser salvo. Isso sim é amor ao próximo, mas não é só isso, não para por aí. É claro que a maior bênção que a gente pode dar para uma pessoa é ajudá-la a compreender que ela precisa de Cristo, e se ela vier a Cristo, se ela crer em Cristo, vai ser a coisa mais incrível da vida dela. Só que nem sempre aquilo ali vai parar naquele ponto. Não basta nós chegarmos e pregarmos o Evangelho e deixar a pessoa crendo em Cristo e passando fome na casa dela. A pessoa crendo em Cristo, mas ali jogada numa maca de hospital. Não basta. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus o Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Porque parece que nós entendemos que a assistência aos menos favorecidos ela é apenas um dever do Estado. O Estado é que tem o seu papel, mas o papel da igreja sobrepõe o papel do Estado. A igreja ela supera o Estado. Tanto é fato que a igreja ela tem escolas, a igreja tem hospitais, a igreja tem serviços, a igreja ela traz elementos sociais relevantes e importantes. Ou você acha que, por exemplo, nas comunidades carentes, quem é que está indo lá? Às vezes o Estado não chega em certas pontas que a igreja chega. Eu me recordo quando eu e a Tati nós morávamos em São Luís, nós éramos membros da primeira igreja batista de São Luís. E uma vez o pastor Fernando Brandão, na época de missões nacionais, foi lá pregar. E ele foi falar no domingo, salvo engano já era domingo de manhã. O pastor Fernando Brandão estava contando que lá em Campinas o Ministério Público chamou missões nacionais para que Missões Nacionais levasse o projeto Jesus Transforma, o projeto da Cristolândia, levasse o projeto da Cristolândia para Campinas, salvo engano era Campinas, porque lá o Ministério Público já não sabia mais o que fazer. Eles não tinham, e eles tiveram notícia do projeto da Cristolândia e falaram: traz isso para cá, traz a tua estrutura para cá, porque nós, o Estado, não conseguimos atuar aqui. E foi incrível como Deus foi trabalhando para que nós, batistas, nas nossas ofertas missionárias, através da Junta de Missões Nacionais, chegássemos ali em Campinas com o projeto da Cristolândia. Então você vai ver, meu irmão, que às vezes tudo que acontece na vida da gente vai tendo aspectos que às vezes a gente não entende no primeiro momento, mas Deus vai nos dando oportunidades. Deus vai nos mostrando que nem sempre eu e você nós temos condições de entender no primeiro momento, mas que Ele vai nos dando oportunidade de entender e sobrepor o papel do Estado, os papéis que às vezes a gente acha que são das outras pessoas. Nós somos a Igreja de Cristo, e a Igreja de Cristo ela supera. Ela vê oportunidade e ela abraça a oportunidade e ela chega até onde há a necessidade. O papel da igreja é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nisso se resume a lei e os profetas. A igreja de Jerusalém ela ia perdendo a mão, por exemplo, em um dado momento com as viúvas, com as viúvas de fala grega e de fala hebraica. E aí, isso aí você vai ver em Atos 6, de 1 a 7. Se você não lembra da história, foi ali que os diáconos eles foram instituídos para quê? Para servir as mesas, porque não estava dando para organizar o negócio e as viúvas estavam começando a ficar desassistidas, algumas delas. Então, para organizar, a igreja organizou um grupo que foi cuidar dessas mulheres. A Igreja de Cristo é uma igreja que serve a sociedade e não é servida por ela. É uma igreja que ela vai servir a comunidade e não se serve da comunidade. Porque durante muito tempo a igreja ela foi uma instituição que se servia das pessoas, mas não servia as pessoas. Tanto que o advento da própria reforma protestante ele vai fazer com que a igreja se volte para a palavra de Deus e ela vai servir. Então quando nós vemos, meus irmãos, que a igreja, algumas igrejas hoje elas se servem das pessoas.
Elas estão preocupadas com dízimos, com ofertas, elas estão preocupadas apenas com isso, mas elas não devolvem, elas não fazem o seu papel. Então a igreja composta de gente religada a Deus é uma igreja que ela é socialmente relevante. E o problema é que, infelizmente, alguns grupos políticos, alguns grupos até teologicamente não indicados, eles se apropriaram desse conceito. Por que eles se apropriaram desse conceito? Porque os grupos políticos, para se perpetuar no poder, entenderam: o pobre sempre vai ter muito. Jesus falou isso: os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Eles se apropriam desse conceito. Os grupos que são, principalmente de teólogos liberais, eles vão se apropriar desse conceito, falar da questão da opressão. E eu não estou dizendo aqui que isso não exista. Eu estou dizendo que eles se apropriam desse papel social da igreja, enfatizando isso com maior ênfase. Enfatizando com maior ênfase é bom, né? Mas enfatizando isso de maneira tão forte que, às vezes, a maioria das igrejas fica com medo de ser associada a um teólogo liberal e por isso ela não atua socialmente. Não sei se você consegue entender isso. Algumas igrejas com medo de dizer assim: olha, a igreja A, a igreja B, a igreja C agora é uma igreja que adota a teologia da missão integral, porque agora ela está fazendo trabalho social. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Servir ao próximo não é privilégio de A, B ou C. É um dever e um privilégio de cada crente que afirma que foi salvo por Cristo. Nós fomos salvos para servir. Eu e você, nós fomos salvos para servir. Deus nos salvou para que nós o servíssemos e servíssemos a sua igreja. O salmista vai dizer no Salmo 68,5 que Deus é o pai do órfão e da viúva. Isaías nos apresenta em Isaías 1, de 10 a 17, um Deus que não aceita a adoração daquele povo que não cumpre o seu papel, dentre eles o do cuidado com o órfão e com a viúva. Nós vemos, meus irmãos, nesse texto, tipificados no órfão e na viúva, todas aquelas pessoas necessitadas que passam necessidade, seja física, seja emocional, seja espiritual, seja financeira, seja dificuldade e necessidade de qualquer natureza. Quando nós entendemos nesse texto quem são as pessoas a quem nós, como igreja, precisamos servir, nós entendemos o nosso papel como igreja, de pessoas que estão religadas a Deus e que vão servir ao seu próximo, que não vão deixar o órfão nem a viúva passar por dificuldade. É importantíssimo a gente faz campanha de coleta de alimentos? É importantíssimo a gente cuidar dos nossos irmãos, sim, e de pessoas que talvez nem sejam cristãs, mas que a gente consiga ajudar com cestas, e isso é um estímulo que eu quero fazer para você. Doe, vá lá, separe lá 1 quilo de arroz, 1 quilo de macarrão. Não vai dar sal, não vai dar 1 quilo de sal, não seja miserável. Vai dar 1 quilo de macarrão ali, um pacote de macarrão para ajudar na cesta, para que a gente consiga montar uma cesta e levar para os irmãos ou para as pessoas que têm necessidade, para que nesse momento que a economia está com dificuldade, o mundo está parado, existe uma série de aspectos difíceis, nós consigamos. Agora, não se detenha nisso. Procure saber como as pessoas estão. Uma igreja que só olha para um viés e não busca o todo na Bíblia é uma igreja que acaba ficando capenga. As igrejas que fazem, inclusive, acepção, e Tiago vai falar isso, né, no capítulo 3, ele vai dizer que existe gente que faz acepção de pessoas por causa do pobre, né, por causa da pessoa lá que de repente não tem a melhor roupa, não tem a melhor indumentária para ir para o culto, é uma pessoa mais simples. Ele vai dizer: vocês ficam dando o melhor lugar para quem tem mais dinheiro, em detrimento daquele que tem menos dinheiro. Ele vai nos questionar sobre o nosso papel, sobre como a gente pode influenciar, sobre como a gente pode lidar, como nós podemos nos comportar. O desprezo por alguém, principalmente pela sua condição, qualquer que seja, ele é estritamente condenado. Porque às vezes a gente não quer fazer um trabalho social porque nós não queremos nos envolver com aquela pessoa da comunidade, da favela, da baixada, da quebrada. A gente não quer se meter lá num lugar que é mais perigoso porque nós temos medo. E claro, a gente precisa tomar todos os cuidados. Porém,
Jesus não veio só para a gente ficar num ambiente bonito, com ar-condicionado, temperatura controlada, som ambiente, ouvindo uma palavra boa. Eu já citei isso aqui, vou citar de novo para vocês. Se você está na pandemia e eu estou procurando série para assistir, baixa o aplicativo do The Chosen, Os Escolhidos. Procura, tem 8 episódios para você assistir lá da primeira temporada. E essa semana eu assistindo o episódio, para mim foi eu já preguei nesse texto acho que umas 3 vezes, porque ele é um dos textos assim, mais incríveis do Evangelho, que é quando Jesus cura o leproso. E o leproso chega para ele: se tu quiseres fazer alguma coisa por mim, se tu puderes fazer alguma coisa por mim. Aí Jesus veio para ele e fala assim: quero ser limpo. E eu assistindo essa cena, eu jorrei em lágrimas, porque aquela transformação ali, Jesus purificando aquele homem, é aquilo que o Evangelho faz nas nossas vidas. Ora, se o Jesus que eu conheço fez isso em mim, por que eu quero manter isso comigo e não quero levar para as outras pessoas? Porque eu sou mais limpinho? Porque eu tô com o cabelo cortado? Porque eu tô com a barba feita? Porque... Não. Aquele cara maltrapilho, aquela mulher que talvez não esteja na melhor das condições ali, aquela pessoa é um ser humano que Deus ama e que pode ser que Deus tenha chamado você para ir lá levar o amor até aquela pessoa. Então nós precisamos ser menos desprezíveis com as pessoas, porque uma vida de religião é uma vida de que nós, por amor ao Criador, nos importamos com as suas criaturas, amando e cuidando delas em todas as suas necessidades. Em último lugar, o que Tiago nos fala então, para concluir uma vida de religião, de pessoas religadas a Deus? Ele diz que uma vida de religião é uma vida que exige pureza. Ele vai concluir o verso 27 dizendo: e não se deixar corromper pelo mundo. A religião pura e verdadeira para ele, além da língua que ele fala no verso 26, se você é religioso você controla a língua, no 27 ele vai dizer: a pura e verdadeira é cuidar dos necessitados e se preservar puro. Uma vida de religião exige pureza. No capítulo 4, de 1 a 6, Tiago vai dar outra parametrizada na vida. Ele vai dizer que a pureza moral ela é uma marca da vida religiosa. Guardar-se do mundo, que é como se fala, ou na NVT diz não se deixar corromper pelo mundo, significa, igual diziam as nossas mães. Minha mãe dizia, ela não fala mais isso, mas ela dizia muito: você não é todo mundo. Mas todo mundo faz isso, Estevão. Você não é todo mundo. Não significa, por exemplo, que você vai ser rico, tomara que seja, mas que a graça de Deus ela vai nos preencher e mudar o nosso jeito de ver a vida, o nosso jeito de pensar e o jeito que a gente vai tomar decisões. Porque o mundo ele jaz no maligno, então você está seguindo numa reta e o mundo ele quer te desviar disso. É esse o objetivo do mundo. É fazer com que você se desvie. É fazer com que a semente plantada no seu coração ela seja comida pelo pássaro, ou ela caia num terreno pedregoso, ou ela cresça no meio de espinhos, para que ela não frutifique. É esse o objetivo do mundo. A sociedade ela vai refletir basicamente práticas contrárias à palavra de Deus, seja de maneira aberta ou seja de maneira velada. Às vezes as pessoas elas estão ali de maneira velada combatendo a sua prática cristã. Olha, toma cuidado. Olha, veja bem, você não acha que isso que você está falando sobre pecado, você não acha que isso é uma coisa ruim? Olha, as pessoas podem não gostar de você falar que de repente elas podem ir para o inferno. É uma maneira bonita de dizer para você que o seu discurso ele agride, mas é o discurso da Bíblia. Pode ser que você tente, como é que eu posso dizer? Tente fazer do seu discurso uma maneira mais inteligível para as pessoas entenderem. Mas no fim das contas, quem não crê em Cristo vai para o inferno. E a gente precisa pregar isso. Mas a prática do mundo, ela é uma prática que às vezes ela vai combater a prática do Evangelho de maneira velada. Você vê, por exemplo, casais de namorado, de noivo, tendo relações sexuais antes do casamento. O mundo diz que isso é uma coisa normal. Mas, poxa, isso é normal. Isso acontece,
As pessoas precisam experimentar antes do casamento para saber se vai dar certo. Mas a palavra de Deus diz que não. Que o homem ele vai se unir à sua mulher e vai se tornar uma só carne, mas depois de eles serem iniciados dentro do matrimônio. Fora do matrimônio, não, é pecado. Seja por fornicação, seja por adultério, é pecado. Então, mas a prática do mundo ela diz o contrário, ela diz assim, vai morar junto, né? Vai morar junto com essa pessoa. Nós somos seres, tem consciência, capacidade cognitiva, inteligência, nós temos moralidade e espiritualidade. Então, Deus, a imagem de Deus em nós, ela vai refletir esses aspectos muito fortemente. Então nós precisamos entender que o mundo ele vai nos colocar em circunstâncias que vai questionar a nossa moralidade, a nossa racionalidade, a nossa espiritualidade. E ele vai nos combater, vai dizer que as nossas práticas elas são retrógradas, são práticas que ninguém mais faz, que são um monte de coisa. Né? O mundo vai dizer um monte de coisa da gente. E qual é o nosso papel então? Pegar a palavra de Deus, ler, guardar no nosso coração para não pecar contra ele. Viver no mundo, meus irmãos, é difícil. Viver no mundo é entender que nós vivemos no mundo, mas não pertencemos a ele, como diz Jesus em João 17,16. Eles estão no mundo, mas eles não pertencem ao mundo. Viver no mundo é caminhar por essa vida. É efêmero e é rápido. A vida da gente, passa num estalo de dedos. Estalo de dedos igual do Thanos, né? Para quem assistiu Vingadores. É muito rápido. Porém, enquanto aqui nós estivermos, nós devemos caminhar conforme a vontade de Deus. Porque conforme a vontade de Deus nós vamos caminhar, nós vamos entender o que Ele tem de propósito para a gente nos poucos anos que a gente passa aqui. Ou você acha que passar 50, 60, 70, 80 anos é muita coisa? Passa muito rápido. Eu falei isso na última lição. A vida ela é breve. Da forma como as provações são breves, a vida de uma maneira geral também é breve. Nós temos bastante tempo para fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo parece que é pouco. Parece que a gente queria ter mais tempo para fazer mais. Tiago vai nos remeter lá ao Antigo Testamento, no capítulo 4, verso 4. Ele nos chama de adúlteros. Por que, Estevão? O que diz no 4:4? Bom, no capítulo 4, no verso 4, porque esse trecho do 4 de 1 a 6, Tiago vai nos chamar à proximidade. Ele vai dizer assim, aproximem-se de Deus. Que tem tudo a ver com a vida de pureza, com a vida de santidade. Ele vai falar sobre de onde surgem as discussões, as brigas no nosso meio, se por acaso os prazeres não ficam guerreando dentro de vocês e tal. E aí ele vai chegar no ponto de dizer assim, e quando pedem, verso 3, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se automaticamente é meio, tá? Mas tornam-se inimigos de Deus. Se você não combate o mundo, se você não combate a prática do mundo, se você quer ser aquele cara que todo mundo gosta, provavelmente você vai se tornar um amigo do mundo e se constituir inimigo de Deus. Significa que você vai ser grosseiro? Não. Significa que você vai se tornar uma pessoa estúpida, grosseira, dizer também não. Você precisa ter equilíbrio para entender que você vai conviver com as pessoas, o seu testemunho é uma chave importantíssima para o evangelho avançar, para as pessoas olharem Cristo na sua vida, olharem que você é diferente por causa de Cristo, da ação do Espírito Santo em você, porém, você não é obrigado a compactuar com as práticas das pessoas e simplesmente dizer, é isso aí, amigo, segue o seu coração, olha, você que tem a prática, determinada prática, né? Pode continuar, Deus ama você assim mesmo, é isso aí. Deus ama, mas vai condenar se a pessoa se mantiver nessa prática. Então nós não podemos achar que isso não nos afeta, não nos abala. Uma vida de religião, meus irmãos, é uma vida de pureza. Às vezes é uma vida que é pesada, mas a gente lembra o que Agostinho falou. Deus dá aquilo que ele exige.
Deus nos dá o seu Espírito Santo para que esse Espírito Santo nos trabalhe em nossas vidas para que nós nos tornemos gente melhor, gente mais parecida com Cristo. E é isso que ele exige da gente. Ele exige que a gente se torne melhor, que nós pareçamos mais com Cristo. Ele nos concede a sua graça, ele nos concedeu o seu Espírito. Ele exige de nós obediência, santidade e pureza. Então a gente vai concluir, né, a nossa lição desse domingo fazendo algumas perguntas, e aí a gente vai pensar aqui pertinho sobre o que essa lição ela nos traz, né? Qual tem sido o nosso papel enquanto pessoas religiosas? Como é que tem sido, meus irmãos, o nosso papel como religiosos? As pessoas olham pra gente, que todo domingo vão para a igreja, né, ou todo domingo estão aí no nosso canal do YouTube, agora nesse período, as pessoas olham pra gente e dizem assim: Estevão é um cara religioso, ele é um cara de igreja. Qual é a relevância disso, as pessoas saberem? Temos buscado a religião verdadeira, a que cuida do testemunho naquilo que fala e como se comporta? A religião que ama e cuida do próximo sem distinção, sem acepção de pessoas? Nós temos vivido uma vida digna de sermos chamados filhos de Deus. Olha, lá vai um filho de Deus. É assim que as pessoas me reconhecem. O mundo jaz no maligno e isso é um fato. Nós cá estamos para que o nosso elo com Deus seja visto e reconhecido pelas pessoas mediante as nossas atitudes. Não obstante, Tiago nos afirma no capítulo 1, no verso 22, que não devemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Tudo isso que a gente tem conversado ao longo desses dias, desde a série de João, né, Firmados no Amor, e essa série agora em Tiago, um ensaio sobre a vida, a gente tem tratado de temas estritamente práticos, ainda que muitos deles com fundamentos teológicos. Mas eu realmente acredito que não adianta a gente se mergulhar na teologia, mergulhar no conhecimento, sem que isso tenha algo prático para a vida. E nós temos ouvido o púlpito da nossa igreja, através do nosso pastor, que a vida da gente ela precisa ser uma vida prática, uma vida da palavra sendo praticada em nós. De cada ato meu e seu ser praticado, ser uma prática bíblica. Porque senão não tem sentido. Senão nós, ao invés de nós sermos o corpo de Cristo, nós nos tornaremos um clube de boas maneiras. Um clube de gente bem intencionada. Mas nós não vamos ser corpo de Cristo. Porque a gente não está preocupado. Ou então um clube de gente que conhece muito sobre espiritualidade. Nós não somos um clube, nós somos o corpo de Cristo. Nós fomos salvos, remidos. Um sangue foi derramado por nós, o sangue mais precioso do universo foi derramado por nós. Então nós precisamos fazer esse preço valer a pena nas nossas atitudes, sendo obedientes. Não seja um religioso não praticante ou um religioso funcional. Seja um religado a Deus, sendo instrumento usado por Ele para fazer cumprir a sua vontade nessa terra. E que Ele nos ajude, meus irmãos, a sermos pessoas religadas a Ele. Muito obrigado por você ter acompanhado esse estudo até aqui. Claro, nós vamos fazer nosso recadinho no coração. Siga as nossas redes sociais. Siga lá as redes sociais da Segunda Igreja Batista, em Cidade Nova 5. Como eu falei domingo passado, na verdade eu dei um recado amplo, mas a gente viu aí, se você não está nos nossos grupos de WhatsApp da igreja, nossa igreja decidiu que até o dia 15 nós manteremos a nossa rotina das celebrações EBD online. Então até o dia 15 a gente vai ter uma reunião da diretoria para decidir sobre o retorno para os nossos cultos presenciais, mas até lá nós estaremos aqui nos nossos canais das redes sociais, então segue a gente aí para que você continue participando conosco, e claro, se o Senhor assim nos permitir, em breve estaremos juntos novamente, tá? Então hoje à noite nós vamos ter a nossa celebração às 18h30 nos nossos canais do YouTube e do Facebook, então esteja com a gente participando, convida toda a sua família, compartilha aí o link nas suas redes sociais, e a gente espera que você esteja celebrando conosco. Vamos orar para a gente encerrar. Pai querido, obrigado porque a Tua palavra nos ensina, nos combate, nos confronta, mas também nos mostra o caminho. Obrigado porque Tiago escreveu uma carta preciosíssima, Senhor, sobre como devemos praticar a nossa vida religiosa. Que a religião não seja apenas um conceito dogmático, que a religião ela não seja apenas uma ideia sobre um conjunto de comportamentos, mas a religião seja
de fato, pessoas reconectadas a Deus por Cristo, através de Cristo, mediante o sangue de Cristo. E isso faça com que a nossa vida seja diferente, cada atitude nossa seja atitude que vá revelar a glória do Senhor. Nós te agradecemos, pedimos ao Senhor que abençoe os meus irmãos que estão assistindo agora e que tu estejas nos guardando de todo mal. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Tenham todos um domingo incrível. Que Deus te abençoe e guarde em nome de Jesus. E tchau, tchau.